Eu queria falar que eu não tô boa hoje não, tá? Tô irritada e nem é pelo motivo do semanário. É por ele também. Mas eu dormi 3 horas de ontem pra hoje. A minha unha eu não consegui fazer. Tá toda cagada, vocês que lidem com isso. Se bem que nem dá pra perceber, né, gente? Não são nem 9 horas da manhã e tá um calor desgracento. Então talvez eu me exalte um pouco mais do que o normal. E esse é o nosso 30º semanário Mafim. Deveria ser um um semanário pra gente o quê? Sei lá, comemorar que a Marta e a Fina enfim deram um beijo acalorado, que deixou a gente com vontade de ter um igual, ou que mostrou o interior da casa delas. Mas a gente vai conhecer primeiro o interior de uma delegacia que a gente nunca nem passou na porta e não vai conhecer o interior da casa a qual a gente já está tão habituado. Eu tô muito revoltada e venham comigo nessa revolta porque eu sei que eu não estou sozinha. Então vamos começar. Let's go, lesbians! Let's go, lesbians! Olá, como é que vocês estão? Eu espero que melhor do que eu. E eu sou a Jé. Segunda-feira começou tão leve, tão engraçada, porque a nossa Serafina se mostrou mais uma vez a maior lésbica que existe no planeta Terra, quando nos entregou essa cara aqui. Em uma conversa com a Carmen, quando a Carmen pergunta sobre o movimento e ela fala que foi um senhor lá que experimentou todos os perfumes disponíveis e pergunta pra Carmen: não percebe que a loja está cheirando a homem? Eu sou tão ela, gente, eu sou muito a Fina. E a Fina aproveita que só estão as duas ali pra falar que ela já sabe que o Tássio é um de la Reina. A Carmen pede desculpas a ela por não ter comentado nada. A Fina entende, diz que a Carmen não precisa dar explicação nenhuma. A Carmen pede que a amiga seja discreta. Pergunta o que é que a dona Marta contou a ela e como a Marta reagiu. A Fina responde que a esposa não sabe muito bem como lidar com a informação, nem sabe como se sentir e pergunta à amiga como que o Tássio está. A Carmen responde que desde que o Tássio descobriu que ele é um de la Reina, ele não faz nada mais do que tentar impressionar a Damián. As duas continuam conversando quando a Cláudia chega, pergunta sobre o que é que elas estão falando, porque ela ouviu a Fina dizer que deve ser difícil para Tássio e ela quer saber o que é difícil. A Carmen inventa uma desculpa que ele tá sobrecarregado por conta do trabalho, mas isso não cola muito. E a partir daí ela já começa a ficar com um pé atrás com a Carmen e a Fina, que estão muito de segredinhos e não a estão incluindo nessas conversas. O Tássio vai até o escritório da fábrica e ali na parte onde a Miriam fica, na secretaria, ele encontra a irmã dele, que está mexendo nos arquivos, e o Tássio tá à procura do Joaquim para entregar uns documentos, mas ele não está. A Miriam também não está e ele fala que vai deixar os documentos ali em cima da mesa. Quando a Marta pergunta se pode ajudar, aí a Marta entra na parte do escritório, né, lá onde ela fica. Tássio segue a Marta e fala para ele que Damián já conversou com ele sobre os filhos já saberem a história. Aí a Marta, e aí o Tássio, então a Marta, então o que? O Tássio, o que é que você acha isso de sermos irmãos? Eu ri dessa parte porque o Tássio foi muito inocente de achar que seria fácil assim. Oi, eu sou seu irmão, vamos ser irmãos então. Eu sou filha única e eu nem sei como que eu reagiria se descobrisse que agora com 35 anos eu tenho um irmão ou uma irmã. Marta responde que ela e os irmãos não sabem muito bem o que pensar, que não é fácil entender isso de uma maneira bem formal, enquanto o Tássio demonstra ali um pouco de entusiasmo, de esperança de que a relação entre eles mude a partir daquele momento. O Tássio diz que é normal, já que são anos trabalhando juntos e que de repente eles descobrem que são irmãos. E a Marta, sem papas na língua, fala que entende agora algumas atitudes do pai, porque o pai ignorou a briga que o Tássio teve com um funcionário lá da fábrica e o colocou como encarregado, e aí o caldo dá uma entornada, porque o Tássio ele murcha um pouco com a falta de receptividade e aquelas acusações da Marta e fala que em momento nenhum ele se aproveitou para crescer na fábrica por ser filho do chefe. Isso chamando a Marta de Dona Marta, para estabelecer que ali continua tendo essa relação de empregado e de chefe. A Marta, pode ser que isso não seja o que você pretendia, mas foi o que aconteceu. O Tássio fala que a única coisa que ele fez foi trabalhar arduamente para ser valorizado e reconhecido, mas que se a Marta não concorda com isso, ele vai lá e se demite. Ele vai saindo, a Marta pede que ele espere, porque fala que não quer ser injusta com ele, pede que ele se coloque no lugar dela e dos irmãos, porque eles não sabem o que pensar do pai e do Tássio. E a Marta ainda completa dizendo que eles já tiveram os desentendimentos dele, ela e o Tássio, há algum tempo, e que do nada ela descobre que essa pessoa com quem ela se desentendeu é irmão dela. Tássio diz que ficou surpreso também, e Marta fala que não sabe quais serão as implicações que aquela notícia trará à família. O Tássio diz que não entende do que Marta tem tanto medo, e como a Marta não responde,
onde ele conclui que é medo de que ele reclame a parte dele da herança. A Marta não fala nada e aí o Tássio sai porta fora. A Carmen pede pra Fina arrumar o estoque e as prateleiras lá da loja, tem muita coisa pra ela fazer, e pergunta como a amiga está, se ela está melhor em relação ao Isidro. A Fina diz que não está totalmente bem, mas que pelo menos ela ocupa a cabeça com o trabalho e fica reticente. Aí a Carmen com o quê? Fina conta que sem querer se comprometeu com o Santiago, que quer declinar o convite, mas sem machucá-lo, e fala que ele a convidou para ir à casa dele. A Carmen, quê? Oxi. Aí a Fina, oxi, foi o que eu disse. Fala sobre a proposta de passeio e cinema, e ela pergunta já meio respondendo se aquilo é um date. Fina fala que ficou surpresa porque nunca deu a entender a Santiago que aquela relação seria para além de uma amizade, que nunca deu sinal de fumaça. Aí a Carmen, ai coitado, ele gosta de você. Afinal, ai, será que é isso mesmo? Porque eu só fui amigável com ele. É um assunto da mãe dele, mas daí ele achar que é algo a mais, nada a ver. Aí a Carmen, você quer que eu te lembre o que aconteceu com o Gaspar? Aí a Fina, não precisa porque eu me lembro muito bem. A Carmen então fala pra amiga conversar com o Santiago, deixar as coisas claras e que ele, por aparentar ser um bom rapaz, vai entender. Voltando ao escritório, a Marta e o Tássio continuam ali tentando se entender. Ela fala que não sabe o que pensar. O Tássio diz que se a preocupação da Marta é a herança, que ela fique tranquila, que ele não vai pedir nada quando o momento de repartição chegar, e que não sabe o que fala pra Marta confiar nele. Eu te dou um conselho, Tássio. Não faça nada. Espere o tempo agir ao seu favor. Aí a Marta, é um pouco difícil porque, pelo que me consta, você já foi algumas vezes pra prisão, você tem más companhias, mas pelo menos você teve a sorte de encontrar alguém como Carmen. Aí o Tássio, realmente eu tive sorte. Marta pergunta sobre o filho de Cláudia, que é do Tássio. Tássio garante que não vai deixar faltar nada à criança. A Marta, eu vou ficar duvidando disso porque você sempre foi uma pessoa muito responsável e agora essa criança é a minha sobrinha e de alguma forma agora os seus problemas serão meus também, porque o que você fizer vai me afetar. O Tássio diz que foi um erro falar com a Marta e que é melhor fingir que nada aconteceu. A Marta concorda. Ele fala que não esperava que fosse ser convidado para tomar café da manhã ou para o Natal com a família, mas que a conversa poderia ter sido mais cordial. Marta então responde que as coisas não são tão simples como Tássio imagina, que não tem como criar uma relação que nunca existiu do nada. Um pouco sarcástico, antes de ir dar no pé, Tássio fala pra Marta que vai trabalhar, pra ela não pensar que ele conseguiu aquele cargo como um presente. E a partir desse momento, primas, a nossa paz vai acabar porque, eu não sei nem que nome dar pra esse insuportável, esse asqueroso, esse lixo do Santiago, que chega como um ladrão de uma maneira muito mansa ali na loja, assustando a nossa Serafina. E estranha ele estar tão cedo ali. Ele responde que foi pra lá assim que terminou as visitas e a Fina percebe que ele é ali pra eles conversarem, pra combinar de dar o rolê. E aí ela fala, eu tô com muito trabalho, a Carmen me pediu pra fazer algumas coisas aqui. Ele diz que pode esperar, que eles não tem pressa. E aí ele abre o jornal que tem em mãos e começa a olhar os filmes que estão em cartaz. Pergunta se a Fina gosta mais de filmes românticos ou de filmes de faroeste. Ela responde que não sabe porque não vai muito ao cinema, e ele continua falando sobre os filmes e que se terminar cedo, eles podem ainda dar uma volta. Fina o chama, mas ele tá tão ali absorto no mundinho dele, esse ceboso, acho que é esse o nome que eu vou dar pra ele. Ceboso. Mas ele nem ouve, continua fazendo os planos. Fina pede pra ele parar um pouco e que eles não deveriam ir ao cinema juntos. O Santiago, então a gente pode dar uma volta. A Fina fala que não, que ela tem muito trabalho, que é verdade, mas que ela não quer usar isso como desculpa e que eles não deveriam sair juntos. Aí a Fina vai lá pro armazém, ele vai atrás e diz que achou que a Fina gostaria do convite. Ela diz que Santiago é muito amável, mas que se aceitasse o convite estaria enganando ele. Ele responde que não entende e aí Serafina é obrigada a desenhar quase na fuça dele para as coisas ficarem claras. Ela então fala que eles estão se dando muito bem, que eles compartilharam coisas pessoais e Santiago a interrompe para falar que aquilo o ajudou muito. Fina diz que isso os aproximou e que fez com que eles se tornassem amigos, bons amigos, e que para ela é isso. Ela pede desculpas se Santiago entendeu outra coisa que não isso. Ele diz que achou que a Fina gostasse dele tanto quanto ele gosta dela, e gostar da onde que viria se gostar? Se os dois se conhecem há poucos dias, pelo amor de Deus, seria só um ir com a
cara, no máximo. Mais uma vez a Fina fala que sente muito por ser tão sincera, mas que não quer que haja nenhum mal entendido e nem que aquela situação afete a relação deles. Um pouco contrariado, ele fala beleza. A Fina, que é um amor, fala que eles podem combinar outra coisa, mas apenas como amigos. Ele responde que ficou claro, e a Fina fala que gostaria que as coisas entre eles ficassem bem porque ela tem apreço por ele. Ele dá um sorrisinho nojento e diz pra Fina não se preocupar, que não vai mais tomar o tempo dela, e sai. Ele poderia muito bem ter ido para o raio que o parta, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Marta está no escritório quando a morena dela bate a porta, pergunta se pode entrar. Minha filha, você pode fazer o que você bem entender. A Marta fala sim, você sempre pode. Ela entra e Marta se derrete. Diz pra Fina que sabe que ela é a única pessoa que pode alegrar o seu dia. Fina pergunta como Marta está sobre o assunto de Tássio. Ela diz que está tentando assimilar, que tentou conversar com o pai sobre o assunto, mas que é melhor esquecer. Ela pergunta como a Fina está. Ela responde que bem, mas Marta não se convence muito da resposta. Pergunta o que é que tá pegando. Fina fala, não, nada, é só uma bobagem, mas que isso me dá um não sei o que. Fina fala que apareceu um pretendente. A Marta começa a rir. Pergunta se Fina está brincando. A Fina, ué, e pra você é tão estranho? A Marta, não, estranho seria se você não conseguisse mais pretendentes por onde você passa. A Marta então pergunta de quem é que elas estão falando. A Fina fala que é do Ceboso. A Marta faz sentido, porque esses dias eu peguei te olhando com interesse. A Fina, então você percebeu mais do que eu, porque eu nem tchum. Marta pergunta se a Fina não vai contar o resto da fofoca. A Fina fala que sim, mas que é só uma bobagem. E fala sobre as flores, o doce, né, as flores de la Mancha que ela recebeu, mas que para ela foi só um gesto bonito e só. A Marta, então, um gesto que às vezes só se tem se você tá interessado em alguém. E a Fina deveria ter se ligado nisso, porque ela é uma boa representante do que a Marta falou, já que em uma noite ela costurou um avental e ainda não tinha trocado nem um tiquinho de saliva com a esposa dela. A Fina diz que nem tinha pensado por aquele lado, que só comeu o doce porque ele era delicioso, mas que quase teve uma indigestão quando o Santiago a convidou pra ir pra casa dele. A Marta na casa dele com uma cara de tipo, olha a audácia desse filho da... E a Fina, na casa dele. A Marta até encosta na cadeira e cruza os braços pra saber até onde o Ceboso teve coragem de ir com a audácia dele. Fina pergunta se a Marta quer que ela pare de contar. A Marta, de jeito nenhum, pode falar tudo. Mulher, sem ciúmes, porque além de a Fina ser sapatão, ela só tem olhos pra você. Nem se ela e o Santiago fossem os últimos habitantes do planeta Terra, e a planeta Terra precisasse ser repovoada, ela ia dar moral pra esse feio. A Marta pergunta se o Ceboso reagiu bem ao fora, e se a Fina deu um fora nele. A Fina, mulher, pelo amor de Deus. Claro, a Marta, não, é que você não contou a parte que deixa tudo esclarecido. Fina fala que deixou tudo claro, que acha que ele reagiu bem, mas que ele fez uma cara de pena que a deixou sem jeito. A Marta, tica, la vida es assim. Ele errou o alvo. A Fina, ele errou o alvo, mas ele é um bom rapaz, porque ele me ajudou a lidar com a morte do meu pai. Marta diz que fica feliz em saber, mas que se ele fosse sensível e respeitoso, não teria tentado alguma coisa com a Fina. Fina comenta que ele provavelmente deve ter achado que tinha reciprocidade, que não sabe como agir, para que as coisas entre os dois não fiquem estranhas. A Marta ri, a Fina pergunta do que ela tá rindo. Marta fala que Fina é um sol e que não acha estranho que Santiago tenha ficado deslumbrado por ela, que ele se precipitou e que ela não vai perdoar uma coisa que a Fina fez. Aí a Fina, que coisa? E a Fina não deixou nenhuma flor pra ela. A Fina diz que guardou as 2 últimas unidades pra Marta com muito sacrifício. A Marta, como você conseguiu resistir? A Fina, porque eu penso em você e em todas as coisas boas que a gente ainda vai compartilhar. A Fina ama mesmo a Marta, né? Porque repartir comida, ainda mais uma comida que parece tão deliciosa, se isso não é amor, meus amigos, eu não sei o que pode ser. Marta então fala, o seu grande sacrifício merece uma recompensa. A gente pode ir ao cinema antes de ir pra casa. Aí a Fina, ou melhor, a gente pode ir pra casa e se der, a gente pensa em ir ao cinema. E eu acho muito engraçado porque teve uma entrevista em que perguntaram pra Alba se ela pudesse perguntar alguma coisa pra Marta Belmonte, o que seria, e a Alba perguntou pra Marta quem ela acha que na relação de uma Fina tomaria a iniciativa na hora do sexo. A Marta responde que é a Fina, como se tivesse outra resposta, né? A Alba conhece bem a personagem que ela faz, gente. A Fina prova pra gente sempre que pode, que tem tesão e sangue correndo nas veias dela. As duas se beijam muito fofinhas, dão até um beijo de esquimó e se afastam quando ouvem o barulho da máquina de escrever, que vem do lado de fora. E eu encerro o semanário por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
Ai, olha, porque o que vem agora, gente, é só ladeira abaixo. Ai, Jesus Cristo, como é difícil acompanhar uma novela que ainda tá no ar. A Fina chega à loja com 3 cafezinhos pras amigas. A Carmen tá irritada, diz que precisa conversar com a Marta. A Fina fala que é melhor não, porque ela ainda tá lidando com aquela notícia sobre o Tássio. A Carmen o Tássio tá muito mal e fala sobre a conversa que o esposo dela e a esposa dela tiveram. Carmen comenta que a dona Marta não teve muita consideração. A Fina, eita, sinto muito. Elas comentam sobre esse babado, a Fina diz que não sabe muito bem como lidar com aquela situação, e a Carmen diz que é melhor a amiga então ficar de fora. Comenta que pra amiga deve ser difícil conversar com Marta sem citar Tássio. Fina fica em silêncio durante os 2 segundos e fala: Carmen, ¿eso quiere decir que tú y yo somos cuñadas? Não dá tempo das duas comentarem essa curiosidade e a parte mais leve de toda essa situação, porque a Cláudia chega, ela que já está com o pé atrás, coloca o outro, pergunta sobre o que é que elas estão conversando. A Fina, dessa vez, é quem inventa uma desculpa, fala que o Gaspar está muito enrolado na cantina, porque está sem ajudante, por isso que ela demorou para levar os cafés. A Cláudia, o Gaspar, sei. Cláudia pede para que a Fina e a Carmen deixem de bobajada, porque sabe que elas estão escondendo algo, que elas são livres para conversarem sobre o que bem entender, que se não querem contar é porque não confiam nela, mas que não achem que ela é boba. A Carmen, mano, como que a gente não vai confiar em você? Aí a Carmen foi muito mais delicada, ela não falou mano, ela falou chiquita, muito mais fofinha. A Cláudia então, parem de inventar desculpas e falem que vocês estão conversando sobre algo que não me diz respeito, ou diz. Aí a Fina, é melhor incluí-la no assunto, Carmen. E a Carmen então conta que Tássio, na verdade, é um de la Reina. Serafina está no armazém ainda fazendo o trabalho que Carmen pediu a ela, quando o enviado do Satanás chega, dando um susto nela de novo. Ele fala que encontrou com Cláudia no caminho, que ela comentou que a Fina ficaria ali no horário do almoço fazendo um inventário. Pergunta se ela quer que ele busque alguma coisa pra comer. A Fina diz que não, que ela vai comer alguma coisa depois que terminar. Ele oferece ajuda, a Fina fala que não, que sozinha ela vai mais rápido. Aí ela, você não tinha uma viagem pra fazer? Ele, sim, mas eu adiei porque eu tenho um assunto mais importante pra resolver aqui. Aí a Fina, o quê? Ele, você. Ele fala que ficou pensando no que a Fina disse, que ele deveria esperar um pouco para dizer o que sente por ela, já que a Fina ainda está enfrentando a perda do pai. Fina diz que não tem nada a ver com aquilo, que ela falou como ela se sente e que ela foi muito clara nas palavras. Não satisfeito com o não, o ceboso vai atrás da humilhação e que se Fina desse uma chance, mostraria que ela está errada e que é uma pena ela se deixar levar pelo medo. Ai, meu Deus, eu vou rir porque senão eu vou explodir de tanto ódio. Aí a Fina, que medo. Ele, de sofrer, porque eu tenho certeza que no passado te machucaram. E agora você tem medo. A Fina, eu posso te garantir que eu não tenho medo. Ele continua insistindo que a Fina tem medo, fala que ela tá aterrorizada e que é pra ela reconhecer. Nesse momento, eu já teria pegado a prancheta, enfiado no meio da cabeça dele. Mas a Fina é educada demais, né? O Isidro criou bem essa menina. Se bem que falando assim, parece que a minha mãe não me criou bem, mas ela me criou sim. Ele continua com o seu blá 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 e diz que a Fina não se abre para o amor e por isso, para ela, o trabalho é mais importante. E o tom dele vai se tornando um pouco mais agressivo. Fina então responde que o trabalho é importante porque ela depende dele. E o Santiago fala que aquilo pode ser resolvido, que se a Fina aceitar alguém como ele, ela nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Aí a Fina já tá assim, né? Puta, fala. Primeiro que eu não vou deixar ninguém me sustentar e depois que eu vou trabalhar até me aposentar. Porque o trabalho é a única coisa que deixa uma mulher livre. Esposa troféu de um feio ainda, nem morta, né, Serafina? E assim eu acho que a Fina se consagra como a primeira feminista do mundo, o orgulho máximo de Simone de Beauvoir. Ele solta uma risada, Fina, você não acredita em mim? Ele diz que aquilo é uma bobagem. Fina diz que pra ela é muito sério e ele diz que sério é Fina recusar a sair com ele com medo de se machucar. Que ego que é esse? Quem que deu essa autoconfiança pra esse rapaz, gente? Ai, olha, agora eu entendo a mãe dele ter usado a ex de desculpa pra se manter afastada, porque nem ela suportava o filho que ela tinha. Certeza que a mãe dele inventou essa desculpa de não gostar da namorada pra se manter o mais longe possível. Ele fala, sabe que a Fina gosta dele tanto quanto ele gosta dela, fontes, Dataku. Sem paciência, a Fina diz que se gosta dele é como um amigo, mas que se ele continuar agindo daquela maneira, nem amizade vai acontecer. Ele pergunta se Fina vai negar o que aconteceu entre eles.
Aconteceu o quê, gente? Que cara maluco, lunático. Pelo amor de Jesus Cristo, da onde saiu essa ratazana? Nossa! Olha, até o final desse semanário, minha pressão vai explodir de tanta raiva. Fina diz, eu sinto muito, mas nós só somos amigos. Ele sente muito, você tem brincado comigo como se eu fosse um boneco e agora você vem com essa? A Fina diz que não brincou com ele, novamente pede desculpas se ele se sentiu daquela forma e ele pergunta pra Fina se ela tem outro homem. A Fina começa a ficar assustada, fala pra ele que ela está se sentindo assustada e ele fala mais uma vez que a Fina tem outro e que quer guardar isso em segredo. A Fina diz que não tem que dar nenhuma explicação. Ele fala que deve ter algum motivo para que a Fina não queira sair com ele e um não é suficiente. A Fina diz que o motivo é que ela não gosta dele. Tá aí o motivo que você queria, né? Então dá no pé. A Fina diz pra ele vazar e ele não se convence da resposta da Fina, mas sai. A Marta vai buscar uns documentos que a Carmen estava finalizando lá na loja, que elas se encontram, e a Carmen diz que precisa conversar com a chefe sobre Tássio. Marta fala que descobrir que tem um irmão anos depois é um choque, que ela precisa de tempo. A Carmen, pois é, mas acontece que esse irmão que lhe apareceu é o meu marido. A Marta, então eu acho melhor a gente não tocar no assunto para termos uma melhor convivência. A Carmen, como a senhora quiser, mas eu achei injusto o que a senhora falou pro meu marido. A Carmen diz que o Tássio ficou muito mal. A Marta diz, eu também estou muito mal e eu tô me sentindo enganada. A Carmen, o Tássio também se sente enganado e a primeira pessoa que o enganou foi a mãe dele. E que se sente abandonado pelo pai que nunca lhe deu um gesto de carinho. A Marta, eu entendi que o meu pai nunca deixou faltar nada pro Tássio, que comprou uma casa pra ele. Aí aqui a Marta vacilou, né, porque não se trata de bens materiais. Aí a Carmen diz que não se trata de dinheiro, que se trata de carinho, porque enquanto a Marta e os irmãos cresceram mimados, o Tássio cresceu sozinho. Marta fica um cadinho abalada, mas que vai repetir pra Carmen o que ela falou pro Tássio, que precisa de tempo pra lidar com os sentimentos, mas que Tássio não respeitou esse tempo. Aí a Carmen, ele é assim mesmo, ele é impulsivo, eu entendo isso, mas eu não aceito que a senhora diga que ele está onde está porque não merece. A Marta então fala que pode dizer o exato momento em que Damián disse a Tássio que ele era um de la reina, porque desde então Tássio só recebe favores. E as duas discutem mais um pouco, cada uma mostrando o seu ponto de vista, a Carmen super defendendo o Tássio, porém no final das contas a Carmen conseguiu amolecer um pouco o coração da dona Marta. Marta então chama Tássio para conversar lá no escritório, um pouco impaciente, ele chega dizendo que desde que o dia começou ele só tem cometido erros. A Marta, eu também cometi um erro. Aí o Tássio responde na defensiva, por me deixar se tornar um encarregado, e aí ele começa a falar que se for o caso ele vai pedir demissão. A Marta fala para ele se sentar, mas como ele não se senta, ela se levanta, vai até ele e diz que se fala para Tássio que cometeu um erro, foi porque não começou bem com ele depois da novidade. Fala que só pensou em como ela se sentia depois daquilo, mas que não pensou em como Tássio estaria se sentindo. Tássio fala que quando ficou sabendo sobre a sua verdadeira história, a única coisa que ele conseguia sentir era abandono e tristeza. Marta, deve ser uma situação estranha, principalmente agora que você vai ser pai de um filho fora do casamento. A conversa então entre os dois toma um tom diferente, a Marta fica mais aberta, se põe a ouvir o Tássio, faz algumas perguntas pra ele. Tássio fala que quer conquistar os irmãos para que eles não achem que ele continua sendo sem noção de sempre. Marta fala que é um processo, que eles estão nele e que precisa de tempo. O Tássio, é só uma questão de tempo mesmo? Marta diz que pode dizer só por ela, que vai tentar recomeçar, deixar os preconceitos de lado, preconceitos que ela assume ter e começar do zero. Tá vendo, gente? A Marta é a única burguesa do mundo que a gente pode amar e proteger. Aí o Tássio pergunta se pode dar um abraço pra Marta. Aí a Marta, epa, eu falei que a gente precisa de tempo. E aí os dois dão um aperto de mão apertado. E aí o Ceboso está na cantina do Gaspar enchendo a cara, conta pra ele que foi rejeitado pela Fina 2 vezes. Aí o Gaspar, você foi rejeitado uma vez e você foi atrás da segunda? O Santiago fala que gosta da Fina e que sabe que da parte dela tem alguma coisa a mais. É o Gaspar, que coisa a mais? Se ela te deu fora porque tem alguma razão. Gaspar aconselha Santiago a deixar a Fina de lado, fala que tem outras mulheres ali pra quem ele pode direcionar o olhar dele. Ele fala que não, que ele gosta da Fina, que tá apaixonado. Aí o Gaspar, como que você não vai
se apaixonar. Ele conta brevemente, bem resumido, o que aconteceu entre ele e a Fina, mas que agora ele tá em outra e tá muito feliz. Mas aí o Santiago ignora, e ele ouviu e pede pro Gaspar dar mais uma dose pra ele. Nossa Serafina continua trabalhando, fazendo hora extra. Quando ela ouve um barulho, olha, não vê nada, continua ali fazendo o serviço dela. O Ceboso chega trançando as pernas, quase matando Fina de susto. Ela pergunta há quanto tempo Santiago está ali. Ele fala que há um tempo, que gosta de olhar pra ela e que ela está muito bonita. Olha, dá até um arrepio de nojo, de pavor, credo, esquisito. Ela percebe que ele está bêbado conforme ele vai chegando perto dela. Fala que ele não se aguenta nem em pé. Ele diz que está em perfeito estado e começa a alterar o tom de voz dele. Aí ele fala, não, eu só não estou em perfeito estado porque você não me dá a mínima atenção. A Fina, vai pra casa, vai dormir. Ele fala, não, eu quero conversar com você. A Fina, a gente pode conversar amanhã. Ela tenta passar por ele, mas o Ceboso bloqueia o caminho. Aí a Fina, o que você tá arrumando? Aí ele, eu quero saber por que é que você não foi ao cinema comigo. A Fina pede pra ser deixada em paz. Ele pede pra Fina falar a verdade, falar que ela tem um namorado. E aí a gente percebe que ele só deixaria a Fina em paz se ela tivesse um namorado, mas em respeito ao namorado, e não a Fina, e não as vontades dela, ao não dela. Porque é isso, né? Os homens se respeitam entre si. E aí ele tem a pachorra de pegar a Serafina pelo pulso e exigir uma justificativa do porquê que ela não quer sair com ele. E a Fina, justa e paciente como era Jesus, fala que já se explicou. Aí os dois estão numa posição que a Fina fica perto de uma das pilastras e ela começa a ficar um pouco encurralada. O Ceboso diz que sabe que a Fina gosta dele, que ele é uma boa pessoa, e se isso é ser uma boa pessoa, eu não quero nem pensar no que é ser uma pessoa ruim. Que exemplar é esse de pessoa boa, gente? Os valores estão muito invertidos. Ele continua querendo que a Fina dê explicações e que a Fina dê moral pra ele. Fala que se a Fina der uma chance, ele vai fazê-la feliz, como eu comentei. E se ele fosse o último homem da Terra, ainda mais depois desse assédio. A Fina, pode ser, mas eu não quero sair com você, e eu fui bem clara. Aí ele fala, você me abraçou, a Fina, quando? Ele, no cemitério. A Fina, pelo amor de Deus, foi um abraço amigável. Aí aqui a cena começa até a dar um nó no estômago, uma ardência, gastrite, ódio, porque ele empurra a Fina contra a pilastra, gritando no rosto dela para que ela fale com quem ela está saindo. A Fina começa a ficar desesperada, diz que não está saindo com ninguém. Ele tenta beijá-la, mas graças a Deus que ela consegue desviar o rosto. Ela começa a gritar, ele manda a Fina calar a boca e ainda tem coragem de levantar a mão para bater nela, mas o enviado de Deus mandou a Carmen lá no momento exato e ela chega perguntando o que é que está acontecendo, se o Santiago encostou na Fina. Ela pede para ele ir embora, ele falou que não, que ele quer uma explicação. A Carmen, ou você vai embora ou eu vou chamar a polícia. Ele então sai, a Carmen pergunta o que é que aconteceu, a Fina totalmente perdida, diz que não sabe, que o Santiago ficou obcecado por ela. A Carmen sugere que elas liguem para Marta para que ela tome alguma medida. A Fina diz que não, ela só quer ir pro quarto ali na colônia. Dia seguinte, Marta chega ao escritório, conversa rapidamente com Miriam, que diz que Fina está esperando por ela no mesmo momento em que a Marta abre a porta e vê a esposa dela ali. Ela pergunta, o que você tá fazendo tão cedo aqui? A Fina não responde, aí a Marta, o que é que tá acontecendo? Você tá me deixando assustada. A Fina resume o que aconteceu com Santiago me atacou. A Marta, como assim? E aí a Fina vai contar a versão longa dos fatos. A Marta fica em choque, puta, porque mexeram com a mulher dela. Pede, Fina, por favor, me diz que não aconteceu mais nada de grave. Fina diz que não, porque Carmen chegou e a defendeu. A Marta, e por que é que você não me ligou? A Fina, eu tava muito nervosa, eu tava me tremendo, eu nem tive consciência do que tava acontecendo e a Carmen estava comigo e eu não queria te incomodar aquela hora da noite. Mulher, pelo amor de Deus, a Marta, ela não é uma ficante, sabe? Ela é a sua esposa. Pô, você não ia ligar pra falar assim, ai amor, cortei o dedo. Foi tipo assim, você foi violentada. Não estou colocando a culpa na Fina, tá? De jeito nenhum. Não é isso. Mas é que, gente, como que você não vai ligar pra pessoa mais importante da sua vida nesse momento, sabe? Pra mim, assim, o roteiro ali foi um pouco falho aí. A Marta diz que Fina pode incomodá-la quando ela quiser, porque sempre estará lá pra ela e a abraça. Brava, a Fina diz que está com raiva porque não conseguiu reagir de uma maneira diferente, que sentiu um bloqueio. Marta conforta a Fina, dizendo que aquilo acontece pra ela não se culpar e que o importante é que a Fina está bem e que não vai deixar que nada de mal aconteça a ela. Fina diz que vai encontrar o Santiago a qualquer momento, cedo ou tarde, porque ele vai trabalhar, e a Marta fala que a Fina não precisará se preocupar com isso porque nunca mais vai precisar olhar pra cara daquele Ceboso. Marta então vai até a loja, pergunta se Santiago apareceu ali. A Carmen e a Cláudia dizem que não.
não, mas a Carmen comenta que ele aparecerá porque tem mercadoria. Marta pede que Santiago não passe da porta, que vá direto pro escritório dela. A Carmen, ok, mas eu quero falar poucas e boas pra ele. A Marta, não, eu vou falar isso, vocês conversem apenas o necessário. E ela fala também que a Carmen já fez muito na noite anterior defendendo Fina. O Ceboso chega ao escritório como se nada tivesse acontecido, fala que a Marta deve ter lido os pensamentos dele, porque ele queria conversar com ela pra falar sobre o seu plano de venda pra Portugal. Marta pergunta na lata como ele pode ser tão cara de pau e ele fica se fazendo de desentendido. A Marta, como você tem coragem de aparecer aqui na fábrica como se nada tivesse acontecido? Quem você pensa que é? E aí ele fala, eu sou representante comercial das perfumarias de la Reina. Cínico! Cínico! A Marta então reformula a pergunta de uma maneira mais clara e objetiva e questiona quem ele pensa que é de respeitar uma colega de trabalho. Ele, a Fina deve ter comentado que eu bebi demais. A Marta, isso é desculpa pra aterrorizar uma colega? Ele, aterrorizar? Eu só bebi um pouco e me atrevi a flertar com a Fina. Sinto muito se ela se sentiu ofendida. Ele continua inventando umas desculpas ridículas iguais a ele, diz que estava ali na cantina apenas tomando alguma coisa. E a Marta, a cantina não é um bordel. E não é mesmo. Ela é um serviço onde os trabalhadores vão pra comer, tomar café da manhã com os amigos e não pra se embriagar. Ele, eu não tava tão mal quanto a senhora está me pintando. A Marta fica incrédula e diz, eu não sei como eram os seus outros trabalhos, mas aqui as mulheres são respeitadas. Eu acabo de criar a categoria selo Simone Beauvoir de feminismo. Ele fala, entendi, ficou claro, não vai acontecer de novo. A Marta, claro que não vai acontecer de novo porque você está despedido. Ele fica quieto, sem acreditar que foi despedido. A Marta grita pra ele vazar e fala que ele receberá a carta de demissão. Ele ainda acha que tem o direito de pedir pra Marta uma chance de consertar as coisas, que foi apenas um mal-entendido. Ela nem dá moral e dá a conversa por encerrado. Santiago diz que tem coisas dele no armário. A Marta, você não me ouviu? Eu quero você imediatamente fora daqui. E as coisas do seu armário serão entregues por correio. Ele fala que não vai sair dali. A Marta, é o quê? Ele, eu quero falar com o seu pai ou o seu irmão porque um dos dois vai me ouvir. A Marta caminha até ele, olha nos olhos dele e diz que não precisa de homem nenhum pra colocá-lo na rua, que é ela quem é diretora da empresa. E quando a gente acha que já atingiu o ápice do ódio, Santiago diz, tudo isso por causa de um beijo roubado? Isso é o que acontece quando colocam mulheres na direção. Marta pergunta se ele quer que ela chame 2 rapazes pra colocá-lo no olho da rua. Ele fala que não e sai, mas antes diz que cairia bem a Marta dizer às funcionárias dela que não se deve dar falsas ilusões aos homens. E falsas ilusões, gente, imagina o lixão que é a cabeça desse homem. Eu acho que nem 30 anos de terapia e psiquiatria daria um jeito nesse ridículo. Serafina está na loja de costas pra porta limpando um copo. O Ceboso entra, ela não sabe que é ele, mas ouve que alguém entrou por conta do sino. Acha que é a Carmen, começa a puxar assunto. Santiago fala que Fina errou de pessoa e pergunta, você tinha que ter ido se queixar com a chefe? A Fina fala, Santiago, você não pode ficar aqui, porque se a dona Marta te vir, ele fala que não sairá enquanto não disser o que ele contou a Marta, que é pra Fina ficar tranquila porque a Marta já foi embora tem um tempo. A Fina, eu só contei o que aconteceu. Ele, você foi chorar pra chefe inventando uma história. A Fina diz que ele estava violento, que estava muito bêbado. Aí ele, eu só te perguntei com quem é que você está saindo. Pergunta por que Fina não quer contar, se é algum trabalhador da fábrica, e ele vai se aproximando de uma maneira violenta mais uma vez. Fina vai para o estoque e não tem uma viva alma nesse lugar. Ela fecha a porta achando que vai ser um impeditivo, mas como ela não trancou, o Ceboso entra e continua exigindo uma explicação dela. A Fina chega a gritar por ajuda, chama pela Cláudia, pela Carmen, mas como não tem ninguém ali, né? Ela diz que não está saindo com ninguém. Ele fala que a Fina é covarde e é mentirosa, pergunta se ele é pouco pra ela. A Fina fala, eu não te dei esperanças. E aí ele, e não feliz com isso, ainda me tirou todas. E pergunta se a Fina não tem vergonha de deixar um homem na rua. Aí aqui eu fui obrigada a soltar uma risada porque eu já não aguentava mais passar tanta raiva com esse lixo. Ela diz que não pediu nada, ele vai pra cima dela e ela dá uma joelhada nele. Ela encontra uma tesoura atrás dela e fala pra ele se afastar. Mesmo tremendo, ela segura a tesoura firme, ela manda ele ir embora, mas spoiler, ele não vai. O Santiago fica ali na loja encostado no balcão. A Fina
Fina liga pra Marta completamente aterrorizada, fala que o Santiago apareceu de novo, que precisa vê-la. A Marta diz que está em casa porque foi trocar de roupa, mas que é pra elas se encontrarem no parque tal. E a Fina confirma que vai encontrar a Marta no parque tal, isso falando o nome do parque em voz alta. A Fina e a Marta então se encontram no parque. Eu achei essa decisão dos roteiristas pouco inteligente, uma vez que a Fina e a Marta sabem muito bem o risco que elas correm, principalmente depois de tudo o que aconteceu com o Jesus e o detetive que ele colocou atrás delas. Essa cena poderia ter sido feita de uma maneira diferente, porque aquele assunto não é para ser conversado num lugar público. Se a Marta estava em casa, ela poderia ter voltado para a empresa, o Santiago poderia ter visto as duas num outro lugar. Mas enfim, a Fina conta resumidamente o que aconteceu. A Marta toma para ela a culpa por ter demitido Santiago. A Fina diz que ela não tem culpa e agradece por ter sido defendida. Marta pergunta o que é que deu no Ceboso para ele ficar tão em cima da Fina. Ela fala que não sabe, que é isso, é simples assim e aterrorizante. Fina demonstra todo o pavor que ela tá sentindo, falando que tá com medo de encontrar com o Ceboso na rua, dele fazer alguma coisa com ela por ela estar sozinha ou não ter nada com o que se defender. Marta pergunta, você acha que ele é capaz de... E aí a gente tira as nossas próprias conclusões nessas reticências da Marta. Mas eu acho que sim, porque né, ele provou que ele é capaz de qualquer coisa. Daí a gente vê a conversa de uma outra perspectiva, a perspectiva do malparido do Santiago, que está de longe vendo a Marta e a Fina conversarem, mas ele não sabe que é a Marta que está ali porque ela tá com uma roupa diferente e ela também tá de costas. Marta fala, a gente precisa ir até a Guarda Civil denunciar. A Fina fala que não, porque eles não vão se importar e ainda é capaz de colocar a culpa nela. Infelizmente, a nossa menina Serafina está correta. A Marta, eu estarei lá com você para provar que você tem razão e eu tenho certeza que a Carmen não se importará de testemunhar a seu favor. Fina concorda, mas fala que vai à delegacia depois da loja fechar e que não se sente à vontade em se expor aos guardas. A Marta fala que estará com ela e a Fina, você me promete que vai ficar tudo bem? E a Marta faz uma promessa que não tem como ela cumprir. Ela dá uma olhada assim por cima dos ombros da Fina e dá um beijo que parece que pegou assim no cantinho da boca, mas de onde o Santiago está vendo parece que o beijo foi na boca e ele fala, ela está com uma mulher. A gente vai para um dos piores finais dessa novela, meu Deus, que ódio. E a gente que já está totalmente aterrorizada, não consegue nem aproveitar o clima gostoso que está na loja, porque já não tem mais clientes, já tá de noite, elas estão dando as últimas ajeitadas para que a loja fique pronta pro dia seguinte. A Carmen tá sendo zoada pela Fina e pela Cláudia porque ela quer tirar a carteira de CNH, e a Carmen pergunta se as amigas acham que ela não é capaz. A Fina, você pode ser uma capitã se você quiser. A Carmen já é a nossa capitã, a maioral. A Cláudia diz que está orgulhosa do que a Carmen vai fazer. A Marta chega e pergunta o que é que a Carmen vai fazer. A Carmen fala que vai tirar a CNH. E aí a Cláudia quer saber se a dona Marta dirige. A conversa continua com a Marta contando como foi o processo dela, que ela teve algumas dificuldades. A Carmen fica animada e fala, dona Marta, muito obrigada, viu, pelo incentivo. Aí a Marta, não, relaxa, você vai se sair bem, mas eu te aconselho a aprender a dirigir sozinha, pra você ter uma noção e também pra economizar um dinheirinho. Aí a Fina fica um pouco abalada assim e fala, ai Carmen, se meu pai estivesse aqui, ele teria o maior prazer em te ajudar. E aí a Marta lembra que o Isidro a ajudou e teve muita paciência com ela. Imagina o Isidro ensinando a Carmen a dirigir, eu acho que ia render boas risadas. E aí do nada chegam dois guardas, a Marta pergunta como pode ajudá-los, um deles fala, a gente busca por Serafina Valeiro. Lá do cantinho a Fina fala, sou eu. O guarda então dá voz de prisão dizendo que a Fina cometeu um delito moral. Aí a Marta, não, deve estar acontecendo algum engano porque é a minha empregada. E esse guarda fala, a sua empregada é uma invertida. Aí a Cláudia, nossa, que ideia que é essa? O guarda que deu a voz de prisão pra Fina fala pro outro que está acompanhando ele algemar a Fina. A Marta fala que aquilo é um erro, a Cláudia concorda com ela e começa uma gritaria. E a Marta fala que vai tirar a Fina de lá e jura que vai fazer aquilo. E no avanço a gente viu que vai ser só dor e sofrimento e talvez algumas raivas também. A Marta vai ficar desconsolada, desesperada. Ainda bem que a Carmen vai estar com ela. A Cláudia vai estar ali também e eu acho que além de descobrir que a Fina é sapatão, ela vai descobrir que a Fina é esposa da dona Marta. E eu acredito que a Cláudia nem vai ficar tão brava pela Fina ser lésbica, mas sim por entender que a Carmen e a Fina não confiam tanto nela pra contar esse segredo. Eu tô com muito receio também de como
como a Fina vai ser vista depois que ela sair da cadeia, porque isso vai se espalhar, principalmente porque a Fina é uma pessoa que todo mundo gosta, ela é muito conhecida lá na colônia, então se ela foi presa sob essa acusação, as pessoas vão tomar como verdade, porque naquela época não precisava de muita coisa para que as pessoas acreditassem, né? Não tinha que ter uma prova do tipo assim, eu tenho uma fotografia, eu tenho um vídeo. Era só mesmo a denúncia. Então, eu acho que apesar de a Fina ser essa pessoa muito querida e bem conhecida, ela vai sofrer um pouco. Eu não estou preparada para ver a Fina sofrer. E se ela sofrer igual a Amélia sofreu, eu não sei o que eu serei capaz de fazer. Eu não vou fazer nada porque eu não posso fazer nada. Já tá tudo escrito e a gente só vai ter que aceitar. Mas vocês vão me ouvir reclamar muito. Todavia, eu acho que a Fina não vai passar muito tempo na cadeia, porque o Damian, em respeito ao Isidro, a memória do Isidro e ao amor que ele sente pela Marta, ele vai tirar a Fina da cadeia. Mas também não sei se isso vai ser rápido, porque deu a entender no avance que o Damian meio que vai dizer pra Marta que se a Fina foi acusada é porque a Marta estava junto. Só que se o Damian não fizer nada, a Marta com certeza vai fazer, e provavelmente o Andrés vai ajudá-la, porque a mulher precisa de um homem, né, pra fazer tudo nessa novela. Então cabe ao Andrés ajudar a Marta se o Damian não fizer nada. E sei lá, poderia juntar os Merino também pra ajudar a Fina, já que a Digna gosta tanto da Fina. Gente, faz um mutirão. Vamos fazer uma excursão pra Toledo pra tirar a nossa Serafina da cadeia? Ai, gente, olha, eu não acredito que a gente está passando por esse plot de prisão de novo. Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. E eu não posso dizer o que eu quero que aconteça com o Santiago, porque senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo. Então eu vou resumir o meu pensamento em: eu gostaria que a Jack de Love Lies Bleeding aparecesse em Toledo magicamente e fizesse com o Santiago a mesma coisa que ela fez com o cunhado da Lou. Quem assistiu ao filme sabe do que eu tô falando e sabe que é muito justo. E esse é o nosso semanário, até que eu não fiquei tão revoltada quanto eu pensei. Agora a semana pode começar, mas a que custo, né, gente? Nós nos vemos então no próximo vídeo. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam. Vão comentando também sobre as impressões durante desabafando uma com a outra, pra gente passar por esse momento juntas, tá? A gente se vê então no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Um beijo, tchau!